Em termos de prática, André, eu acho que assim, quando a gente olha a interseccionalidade de velhices e LGBT, as empresas têm muitos desafios ainda. São poucas empresas que olham essa interseccionalidade ainda como prática. O que a gente vê? Algumas empresas mais avançadas já trabalham com algumas questões de números determinados para X posições de liderança, para representatividade LGBT, representatividade de gerações, e também programas voltados para abastecer esse pipeline, seja programas de trainee, de jovem aprendiz, para a comunidade LGBT 50 ou para a comunidade 50+, e agora começando a olhar essa interseccionalidade. E para além dos programas de inserção, de recrutamento e seleção e de desenvolvimento para conscientização, a gente já vê algumas práticas de políticas para benefícios, né? Então, eu vou dar um exemplo, que é uma política que a gente tem aqui na Yara. A Yara é uma empresa norueguesa, então tem a questão de gênero muito forte já no seu DNA, e a gente fala que quando a gente trabalha para um público, acaba trabalhando para todos. A gente tem aqui, por exemplo, a licença parentalidade, então a gente não fala mais licença maternidade ou paternidade. Então a gente tem o primeiro cuidador ou cuidadora e o segundo cuidador e cuidadora. O próprio funcionário se autodeclara. Se ele se declara primeiro, ele tem 6 meses de licença paternidade ou maternidade com 100% do salário. E se ele se declara como segundo, ele tem 1 mês. E isso não está linkado também só no momento de nascimento ou de adoção de uma criança. E também outras práticas que acontecem a empresa está querendo aprender a lidar com as velhices LGBTs. Então, ela vai e se apoia com ONGs, trabalhos voluntariados, né? E eu falo que, para mim, é a melhor forma de desenvolver o viés que a gente tem, é o contato. A partir do momento que ela tem esse contato por responsabilidade social ou sua sustentabilidade, ela começa a trazer conhecimento para dentro dela. A Rosa Alegria, que é uma futurista, ela fala assim, olha, no futuro a gente vai ter 9 gerações. E todo mundo vai precisar trabalhar, se sustentar, comer e participar e viver. A interseccionalidade, ela nos traz esse entendimento, ou pelo menos essa discussão, sobre as desigualdades. Né? Aí você vai olhar para mim e falar, pô, esse cara branco, de olho claro, falando sobre desigualdades, uma pessoa no auge dos privilégios, e realmente é assim que eu me sinto, no auge dos privilégios, mas não porque sou branco necessariamente, mas porque sou um homem que dirigi minha carreira e dirigi minha vida da forma como eu achei adequado. Então, o que acontece? Vou contar um caso para vocês, pessoal meu. Nos anos 80 para 90, eu fiquei viúvo, perdi meu parceiro para o HIV/AIDS. Tá certo? Naquele momento, eu era gerente de sistemas de um banco. E esse processo da doença e da viuvez teve que ser absolutamente invisível para a empresa, porque a empresa era claramente homofóbica. E eu aterrorizado de perder o marido e perder o emprego. Quando o meu marido morreu, ele faleceu sei lá, há mais de 30 anos, eu não suportei estar num ambiente que tinha me causado tanto sofrimento, mais do que a morte dele próprio, porque eu não pude ser viúvo. Ninguém me reconhecia como viúvo, eu não pude faltar ao trabalho. A partir daquele momento, eu jurei que nunca mais eu ia trabalhar num ambiente de opressão. Então, quando a gente fala das questões LGBTQIA+, para as pessoas jovens, ela tem um recorte. Quando você fala das questões LGBTQIA+, para as pessoas 50+, é um outro recorte. O que acontece? Quando uma pessoa está num ambiente empresarial e ela não é acolhida na sua integralidade por aquele ambiente, essa pessoa é meia pessoa. Ela não é integral para a empresa. Ela não está se dedicando tudo o que ela poderia, porque se ela fizer, ela vai perder a vida pessoal dela. Ela não, como o Edson mesmo citou, quando você vai galgando cargos mais altos, a frequência social e a frequência de trabalho vão se misturando. Como é que eu levo meu marido na festa de Natal? Parece uma bobagem, né?
parece uma bobagem para quem não é LGBT. Então, quando a empresa ela se coloca como diversa e ela o é efetivamente, porque uma empresa que respeita a diversidade não é só aquela que coloca uma bandeira na porta ou coloca um adesivo no seu funcionário e acha que ela está cumprindo com as questões da diversidade. Elas existem, porém, uma questão do ser LGBT, mais o LGB do que o T, né? Por ser o LGB, numa empresa, você falar era você estar sendo alvo de preconceitos. Então, por muito tempo, essas pessoas resolveram aí estar no armário, ter vidas paralelas, elas estão. Né? O fato de você falar, ela tem isso, e depende do país que está, né? Que nem eu faço uma comparação, né? Quando eu olho a Yara em alguns países, como eu vou para o Canadá, Estados Unidos, é muito mais comum você ter essas pessoas ali dizendo do que quando eu venho para os países latino-americanos. Uma geração que passou por uma série de marcos nessa história, né? Teve gente que teve que parar de estudar porque quando se assumiu LGBT perdeu a bolsa dentro da escola. Teve gente que não conseguiu construir uma carreira porque quando se assumia era desligado dentro do emprego. E de trans é quase inexistente, né? Eu acho que quando eu olho o board de empresas, quando eu vejo pessoas trans, conheço uma pessoa. E que não é uma pessoa que era trans desde o início. Ela fez a transição depois de ter passado pelo processo de educação, de ter começado a carreira, depois de ter sido comprovado para o mercado e aos olhos dos outros, aí que essa pessoa fez a transição. Claro que existem pessoas LGBT 50+ no ambiente de trabalho. Eu digo que a gente está espalhado pelo mundo e isso é óbvio que existe. Se você não conhece, é porque você não olhou direito. Ou então as empresas cometeram a burrice de colocar essa pessoa aposentada, ou seja lá o que for, né? Mandarem embora, tal. Então, por que essas pessoas não saem do armário dentro das empresas, mesmo num momento como o de hoje? Porque elas não são pessoas que tiveram a sua carreira desenvolvidas no momento de hoje. Se eu estou numa empresa que me aceita, que tem uma política clara de diversidade, que permite que eu seja quem sou em qualquer ambiente, dentro da empresa ou fora dele é óbvio que eu serei, mas que eu tenha esse como concretude a minha existência, é claro que a pessoa se sente mais confortável. Isso não quer dizer que ela sairá do armário, porque tem questões íntimas ali muito mais complexas. Então, o que eu falo é que as pessoas LGBT 50+ de hoje, 60+ de hoje, são uma realidade. As pessoas LGBT 50+, 60+ de amanhã, daqui a 10, 20 anos, serão uma realidade completamente diferente. Provavelmente é um grupo de pessoas que jamais aceitará trabalhar numa empresa que não aceite como ela é. Quando a gente fala em interseccionalidade, a gente também fala de classe social, né? Existe um mito de que as pessoas LGBTs, principalmente o pessoal gay, lésbica, quando chega aos 50, 60 anos, é uma pessoa que ficou bem de vida, né? Porque ela não tem filhos, não tem família, e essa pessoa conseguiu amealhar uma grana, ter um futuro confortável. Isso é um mito, isso é a minoria. Então, nós não temos só nesse grupo pessoas com uma formação como, por exemplo, o Edson, ou eu mesmo que tive oportunidades e privilégios. A gente fala também dessa ausência de privilégios para uma grande fatia dessa população. Então, quando a gente traz isso à tona, a gente traz a necessidade que muita gente vai precisar continuar trabalhando até morrer. E ficou claro aqui que a gente trabalha com duas questões muito complexas: a homofobia, o etarismo ou o ageísmo. Tudo junto num pacote só. Desafio, para mim, como pessoa que trabalha com as velhices LGBT, é fazer com que o meu público, os meus pares, entendam que a autoestima deles tem que ser elevada, que eles são pessoas dignas, que eles merecem estar no lugar de trabalho tanto quanto qualquer outra pessoa e que eles não precisam matar 10 leões por dia porque são gays, são lésbicas, são trans, são isso, são aquilo. O meu trabalho está voltado para a minha comunidade. Agora, as empresas precisam estar preparadas para essa população.
As empresas precisam ter um ambiente acolhedor, porque senão essa pessoa vai continuar sofrendo dentro do ambiente de trabalho.